Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre a transição do Gabriel do meu quarto pro quarto dele. Ele tem agora 2 anos e 3 meses, começou mais ou menos há 1 mês e alguma coisa. Primeiro, ele dormia assim no quarto dele, quando ele tinha 1 mês, 2 meses mais ou menos, ele ficou gripado. E aí ele acordava assim, às vezes, sabe? Sem conseguir respirar direito, por causa do catarrinho, né? No narizinho dele. E aí eu acabei colocando ele no meu quarto, no berço desmontável. E depois ele passou muito rápido pra minha cama. E aí ficou. E depois, quando ele tinha 1 ano, mais ou menos, eu tentei passar ele pra um colchãozinho do lado da minha cama. Só que a gente tava com dó, ai, tadinho ali. E aí eu acabei colocando ele de volta na minha cama. Só que agora que ele cresceu, gente, não dá. Ele só quer dormir em cima da minha cabeça. No funúncia. Não dá, entendeu? Aí, coloquei... Primeiro eu afastava ele e falava, não, filho, dá a mão. Não vai dormir em cima da mamãe, não. Dá a mão. E aí começou assim, ele chorou um pouquinho, mas acabou acostumando. Então 1 mês antes eu fazia assim, não, dá a mão, dá a mão. E aí ele mesmo depois começou a pedir, mamãe, dá a mão. Aí a gente dormia assim. Aí teve um dia que eu falei, não, é hoje. Coloquei ele lá no quartinho dele. Ah, teve uma época que o quarto dele também não tava sem porta. Aí agora tem, eu ficava com medo, porque por causa do corredor, e aí tava frio, e eu tinha medo dele ficar com muito frio, e ele não se cobre à noite. Não adianta, ele pode estar dormindo o sono que for, se eu cobrir ele, ele tira, na mesma hora. Dormindo. E, enfim, aí coloquei ele lá, e deitei um pouquinho com ele, eu falei, não, tô fazendo errado. Aí sentei na poltrona do lado da cama dele, coloquei ele já numa cama normal, que é a cama da minha sobrinha que tá aqui, e dava a mão pra ele. Não, filho, dá a mão. E aí ele, mamãe, deita aqui. Eu, não, mamãe tá aqui, dá a mão. Aí ficou assim na primeira e na segunda noite, eu acho. E depois, na segunda noite, eu não dei a mão pra ele, e ele, mamãe, dá a mão. Não, filhote, a mamãe tá aqui. Passava a mão nas coxinhas dele, mamãe tá aqui. Pode dormir que tá tudo certo. Aí ele se acostumou. Depois eu comecei a me afastar. Sentei no meio do quarto, depois eu sentei na porta, e cada dia ele foi estranhando um pouquinho. Só que eu falava, não, amor, calma, a mamãe tá aqui, a mamãe tá aqui, a mamãe tá aqui. E assim foi. E aí, depois de uma semana, mais ou menos, eu saí do quarto dele. Aí ele, mamãe, eu já vou, já volto. Calma, que eu já volto. Mamãe vai no banheiro, mamãe vai tomar água, calma que a mamãe já volta. E aí foi assim. E aí ele falava, mamãe, aí eu falava, já vou. Aí, mamãe, tô indo. Aí, de 10 em 10 minutos, mais ou menos, eu voltava no quarto dele, dava um beijinho, ajeitava ele na cama, porque, né, se vira demais. Aí eu voltava e falava pra ele, ó, mamãe já volta. E aí ele foi se acostumando cada vez mais, assim, nenhum desses dias foi choro total, briga total, sabe? Ele chorava assim, choramingava, e eu explicava pra ele e ele ficava numa boa. E aí foi assim, eu voltava a cada 10 minutos até a hora que ele dormiu. E aí, a cada dia eu fui aumentando, depois a cada 15 minutos, depois a cada 20 minutos, e aí chegou uma hora que ele dormia assim em 10, 15 minutos. E foi muito rápido, assim. Só que aí a minha enteada veio dormir aqui 1 semana, e aí ela quis dormir com ele. Eu sabia que não era o correto, mas... Enfim, não mora aqui com a gente, né? Tem saudade do irmãozinho, quer dormir com ele, né? Quem sou eu pra dizer não? E aí deixei. Aí quando ela foi embora, foi um desespero. Na verdade, assim, eu colocava ele pra dormir primeiro e depois ela ia dormir com ele, só que ele acordava já com ela. Então ele sabia que ela tava lá. Ele sabia que ele não tinha dormido sozinho. Então, ficou. Aí depois que ela foi embora, eu tive que fazer tudo de novo.
Aí teve um dia que meu marido falou, não, eu vou fazer ele dormir. Tá bom. Aí acabou dormindo a noite toda lá. Aí pronto, né? Aí tudo de novo, foi parto. E na verdade até hoje eu não recuperei. Tempo perdido. Mas enfim, aí agora tá muito calor e a gente tá dormindo todo mundo na sala, mas ele dorme lá no cantinho dele e a gente dorme mais pra lá. Mas assim, eu acho que foi super tranquilo essa transição, assim, desse jeito que foi feito, sabe? Sem trauma, eu não larguei ele lá chorando, eu não... Também não fiquei lá deitada com ele até ele dormir. O meu marido fez isso algumas vezes e eu, quando fiquei sentada lá do lado dele, enquanto eu tava no quarto, ele demorava tipo 40, 50 minutos pra dormir. E depois, quando ele começou a se acostumar, e ele ficava 10, 15 minutos pra dormir. Então eu acho que é muito mais fácil pra criança dormir sozinha, entendeu? Não tem ninguém pra ficar conversando, pra ficar puxando papo, né? Que eles adoram ficar puxando papo. E aí foi assim, e foi muito rápido, eu acho, muito fácil, se não fosse os contratempos. Mas, na verdade é isso mesmo, a gente que tem medo e acha que eles não vão se adaptar. Mas eles acabam se adaptando muito bem. E meu vizinho tá fazendo o maior barulho. Mas tudo bem. Então é isso, eu queria saber de vocês, como foi pra vocês, se vocês têm alguma dica, pra que a gente possa passar melhor por essa fase, porque ainda tá nessa fase, né? Eu ainda não cheguei ao ponto de falar, tchau, mamãe tá indo pro quarto. Cheguei, mas enfim, tive que fazer tudo de novo. Ainda não cheguei de novo no ponto de falar, tchau, mamãe tá indo pro quarto dela, beijo, até outro dia. E ele virar pro outro lado e dormir. Isso não aconteceu ainda. É bem difícil, assim, porque eu não tô na mesma sintonia com meu marido, sabe? Ele não quer que eu deixe ele lá sozinho, quer que eu fique lá e deite com ele, espere ele dormir. Só que isso não é bom, porque ele sempre acorda no meio da noite, pelo menos uma vez. E na maioria das vezes uma vez. E aí eu queria que ele dormisse sozinho quando ele acordasse, sabe? Não me chamasse. Aí ele fica falando, ai, mas é porque, como assim, você não quer ir lá ficar com seu filho? Não é isso. Não é por mim, é por ele, sabe? Eu não quero que ele crie essa dependência total de mim. Eu quero que ele cresça e consiga ficar bem sozinho, sabe? Eu acho que isso é importante pra vida da criança. E também ele quer que eu deixe uma luzinha lá no quarto dele. E eu não quero, sabe? Eu não quero que amanhã ou depois ele tenha medo do escuro. Entendeu? Ele não tem medo nenhum. E eu não quero que ele crie isso. Entendeu? É difícil, é complicado. Mas enfim, eu queria que vocês deixassem as sugestões de vocês, os causos de vocês, e comentasse mesmo aqui embaixo, curtisse pra mim, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo. Tchau!